Então, aqui nós temos uma fotografia do Rio de Janeiro antigo, de finais ali do século XIX, início do século XX, a Avenida Rio Branco, no centro do Rio de Janeiro. Hoje ela, infelizmente, não é mais assim, foi completamente alterada. O Brasil é um país que não costuma preservar a sua memória, nem cultural, nem arquitetônica, nem artística, infelizmente. Então, vocês sabem, né, que a sede do poder durante o Império, a corte brasileira estava no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro seguiu sendo como capital da República Brasileira. Vamos falar um pouco da economia do período da República Velha. A economia brasileira durante a República Velha, ela continuava basicamente uma economia de agroexportação. A pauta principal econômica brasileira é a exportação de produtos de commodities, de produtos agrícolas, tendo como seu carro-chefe o café. Havia também o algodão, havia os couros, outros produtos, mas na pauta principal das nossas exportações, o que movimentava a economia do Brasil, que isso ocorreu ao longo do Segundo Reinado e também ao longo de grande parte da República Velha, era o café. Apesar de estar ocorrendo já um início ali de uma industrialização no Brasil, sobretudo nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Bom, um fenômeno que vale a pena destacar nesse período, finalzinho do Segundo Reinado e durante a República Velha, foi a vinda de muitos imigrantes europeus para o Brasil. Isso foi estimulado, né? Muitos estados brasileiros, tinham políticas de incentivo à vinda desses imigrantes. Por quê? Porque quando houve a abolição da escravidão, em 1888, havia necessidade de uma substituição da mão de obra escrava. Então, a solução encontrada, né, foi o estímulo da vinda desses europeus pobres para o Brasil. A Europa, na época, estava com uma crise de superpopulação, muitas pessoas pobres, né, que não tinham acesso nem a terras, nem a empregos. E aí, muitos países europeus, como a Itália e outros, estimulou a vinda, a imigração dessas pessoas para as Américas, sobretudo Estados Unidos, Argentina e Brasil. Então, entraram no Brasil entre 1870 e 1930, aproximadamente 3 milhões, pouco mais de 3 milhões de imigrantes. E isso vai mudar a feição de regiões do Brasil, como a região sudeste e a região sul. Então, como eu havia falado, no final do Segundo Reinado e ao longo da República Velha, a gente tem o início de um processo de industrialização no Brasil, sobretudo no Sudeste, né, na cidade de São Paulo e na cidade do Rio de Janeiro. Por quê? Porque ali o Vale do Paraíba, o interior de São Paulo, o interior do Rio de Janeiro, eram zonas de produção cafeeira e a exportação do café gerava muitos lucros. Só que havia ondas, havia altas e baixas. Em um determinado ano, os produtores de café, exportadores de café, tinham muito lucro. No outro, não, era um lucro menor. Então, até para escapar dessa oscilação, muitos fazendeiros pegaram o capital acumulado e investiram em outras coisas, na abertura de lojas, de redes comerciais, na abertura de fábricas, na abertura de casas bancárias, né, diversificando assim os seus negócios. Bem, pessoal, aqui nós temos a revolta da vacina, uma das primeiras importantes revoltas urbanas aí do período da República Velha, ocorrido em 1904 na cidade do Rio de Janeiro, então capital da República. E o que foi a revolta da vacina? O princípio da vacina ainda era um pouco novo, né? Ali em princípios do século XX, e o governo dá início a uma campanha liderada pelo sanitarista Oswaldo Cruz, médico sanitarista, que pretendia imunizar grande parte da população da cidade, visto que naquele período muitas doenças eram
quase que permanentes, né? Muitas epidemias eram quase que permanentes, como a febre amarela, a varíola, dentre outros. Então, essa vacinação foi feita de maneira truculenta e houve uma reação da população contra isso, né? Foram algumas medidas da época davam direito, por exemplo, que as autoridades vacinassem as pessoas à força e isso gerou uma revolta popular. Outra revolta popular. Popular porque foi protagonizada por marinheiros, né, de patente baixa. Mas que ocorreu dentro da Marinha foi a revolta da Chibata. O que foi a revolta da Chibata? Nesse período, pessoal, pasmem, era comum os castigos físicos. Quando um marinheiro de baixa patente ele cometia uma falta, uma insubordinação, ele poderia muitas vezes ser castigado com açoite, com prisão. Então, isso era muito frequente na Marinha e às vezes havia abusos, né? Ocorriam abusos. Como os oficiais de patente mais alta geralmente eram brancos, rapazes da elite brasileira, e esses marinheiros mais simples eram mestiços, eram negros, muitas vezes ocorria ali um ranço, um excesso de violência, por conta do preconceito ainda ligado à escravidão, que não ocorria mais no Brasil, não existia mais, mas ficou aquela marca, aquele preconceito. Então ocorriam muitos abusos nesses castigos físicos, e João Cândido, um desses marinheiros, ele resolve, né, ali se insurgir e pedir o fim desses castigos físicos. Então, a isso se chamou Revolta da Chibata. Bem, pessoal, outro conflito importante desse período do início da República Velha foi a Guerra de Canudos ocorrida no sertão da Bahia. Né? O que foi a Guerra de Canudos? Canudos se forma, era uma comunidade liderada pelo Beato Antônio Conselheiro, que era cearense aqui de Quixeramobim. Era um líder religioso popular que andava pelos sertões e arregimentando seguidores, né? A situação da população pobre, que não possuía terras, que não possuía bens aí do início da República Velha, era tão ruim quanto antes. Então, essas pessoas não tinham muita perspectiva e muitos seguiam esse líder religioso. Então, ele se estabelece lá nessa região de Canudos, no interior da Bahia, e cria o Arraial de Canudos, a comunidade de Canudos, que experimenta uma certa prosperidade, era uma comunidade regida pela reza, pelo trabalho, e eles começam a progredir, tudo era dividido irmanamente, eles começam a ser vistos com maus olhos pelas elites da região, e também pelo poder central, pela questão do Antônio Conselheiro ser contra a República, falar contra a República, porque a República, a Constituição republicana, né, ela tinha trazido a separação entre o casamento religioso e civil, coisa com a qual ele não concordava. Então, foram feitas 3 expedições e a terceira consegue destruir o Arraial de Canudos. Então, outra marca, outra característica da República Velha, da fase da República Oligárquica no Brasil, é a consolidação do coronelismo. O que era isso? Aqui nós temos uma foto de uma família, né, de uma família poderosa, e o coronelismo era justamente isso. Havia naquele contexto a Guarda Nacional, que era uma espécie de milícia que era chancelada, né, foi chancelada no período imperial e foi chancelada também em uma parte do período republicano, ainda existiu. E aí, o que era isso? Quem tinha dinheiro era uma milícia civil e quem tinha dinheiro podia comprar a patente de coronel, né? Podiam comprar algumas patentes militares, sem ser exatamente um militar. Então, quem tinha dinheiro comprava essas patentes da Guarda Nacional, isso dava status. E justamente esses coronéis eram pessoas ricas, proprietários de terra, né? De regiões do Brasil, dos sertões do Brasil, e essas famílias, esses líderes, esses coronéis exerciam ali seu poder econômico, seu poder político, a questão do voto de cabresto, né? Eles meio que forçavam as pessoas que viviam na sua propriedade, eram influenciadas pelo seu poder, ele condicionava o voto dessas pessoas. Então, aí é uma característica do coronelismo também, a questão do voto de cabresto, né? Havia
Havia muitas fraudes nas eleições também, não havia um controle muito rigoroso, essas famílias cometiam essas ingerências também nas eleições, enfim. O coronelismo é uma característica aí também do período da República Velha. Outro fenômeno aí típico, né, das primeiras décadas do século XX é o cangaço. O cangaço também ligado a, como eu falei, né, os motivos são parecidos com os motivos que levaram à criação da comunidade de Canudos, né, o povo simples dos sertões do Nordeste, um povo abandonado, sem nenhum programa de assistência médica, a questão da educação, a questão do apoio à aquisição de terra, ao plantio. Então, eram regiões onde havia muita dificuldade, muita pobreza, e o cangaço, que era uma espécie de banditismo, muitas vezes era a saída para muitos rapazes naquela época. Né? Então, o cangaço ele existiu, ele era, apesar de ser combatido pelas autoridades, mas ele é um fenômeno do começo do século XX no Brasil e ligado a essa situação de falta de perspectiva e pobreza nos sertões do Nordeste brasileiro. E por fim, pessoal, a República Velha vai acabar em 1930 por uma série de fatores. A República foi estabelecida no Brasil em 1889 com a promessa de resolver os problemas que existiam no Brasil há muitos anos, há séculos. Isso não aconteceu, pelo contrário, houve um aumento aí da corrupção, a ingerência desses grupos regionais, desses coronéis, né, que abusavam da sua autoridade. Então, dentro da sociedade brasileira, começou a haver um movimento que pedia uma renovação. Né? As pessoas, lideranças políticas de regiões do Brasil que não tinham acesso à política central, como a Paraíba, o Rio Grande do Sul, a Bahia, dentre outras regiões, queriam conseguir entrar nessa política, mas fazer senadores, fazer deputados federais, fazer presidentes da República, e não conseguiam, né? Havia aquela hegemonia sempre ali dos estados do Sudeste. E também alguns intelectuais, alguns professores, alguns militares do Exército, da Marinha, sobretudo jovens tenentes, queriam uma mudança, queriam novas lideranças que trouxessem uma nova política, uma política diferente daquela que foi praticada ao longo da República Velha no Brasil. Então, a esse movimento a gente chama de movimento tenentista. E esse movimento, de fato, vai fazer uma mudança aí. Em 1930 vai haver uma revolução no Brasil e o presidente, o candidato eleito, o presidente daquele acordo que existia ali na região sudeste, ele vai ser eleito, mas não vai de fato assumir o poder. E aí nós vamos ter o advento da figura de Getúlio Vargas, que era uma liderança gaúcha, que vai ser, aí a gente tem isso aí entre 1930 e 1945, a famosa Era Vargas.